pois agora na Malásia ocorreu o encontro entre Lula da Silva e Donald Trump, um encontro que rendeu inclusive esse aperto de mãos, uma foto tradicional, né, com as duas bandeiras, que mostra uma conversa aparentemente amistosa. Então, vamos ouvir, né, o que disse Donald Trump logo aos jornalistas sobre essa conversa. Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair. Look, we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know. A lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we're going to work out some deals. We have to get certain things. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Don't shout. Who was? Well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country, and I think they're doing well. I think they're doing very well, from what I understand. And I think we should be able to make some pretty good deals for both countries. And I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco in different ways. Marco, less on the economic side. You could do it very well, but I don't think you'll have to. But I think we'll have. I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. We always have had a good relationship. I think it'll continue. Então tá aí a primeira fala de Trump, ainda na frente de Lula. Lobauer, Trump parece que separou bem a questão política da questão econômica. O Rubio fala de política e os outros dois secretários, ministros, falam de economia. Tua primeira impressão sobre esse encontro de Lula e Donald Trump? Olha, a minha primeira impressão, Ricardo, para quem está preocupado com a popularidade do presidente, do governo dele e com o que vai acontecer no ano que vem, a minha primeira impressão é de que, infelizmente, é um fato, é um acontecimento que favoreceu ao presidente. Não favoreceu a economia, porque nada foi definido, não favoreceu as relações bilaterais, porque nada foi definido, não favoreceu em nada, mas o que acontece não é aquilo que a gente... Não é o conteúdo, é a forma, né? Aquilo que a gente vê. Então, a fotografia que vai para o mundo inteiro, etc. E essa conversa que você diz que você torcer não sai nada daí. O que fica no final é essa imagem de que, olha aí, tá vendo? Já conseguimos, em tese, resgatar o nosso discurso de soberania, os americanos estão ali pianinho conversando com a gente. Aí vem essa massa de matérias e de coberturas nacionais, que é uma coisa muito vazia e totalmente enviesada. Então, infelizmente, eu tenho que dizer que o que resulta desse encontro aí é uma fotografia favorável ao novo governo, a impressão que eu tenho, porque o que interessa essa conversa de verdade? O que interessa é o seguinte: nós vamos se livrar rapidamente dessas tarifas. Esse impacto que está tendo na economia, que já não é pequeno, vai continuar. Essa deveria ser a maior preocupação dos brasileiros que estão representando o país. Conversa de estadista deveria ser, eu tenho aqui na minha mão uma série de dados e fatos e análises que eu quero trocar com você para mudar o patamar dessa relação. Não tem nada naquela pasta, né? O que tem ali é uma conversa do tipo: eu gostaria que você tirasse as tarifas, não aplicasse mais a lei Magnitsky, porque a gente não merece isso. E é isso que eu tenho para te oferecer. E os americanos ficam olhando, eu acho, e falam assim, etc e tal, que bom, tá, vamos conversar, né, Marco, né? Os meus secretários vão ver. Eu acho que é uma reunião, infelizmente, que serve para você desfazer aquela coisa do distanciamento que estava se criando, a tal da química que se estabeleceu, que é uma bobagem, sabe, de química, que tem química. O que tem aí, eu acho que é um show, é um teatro natural da diplomacia, mas que infelizmente de conteúdo não tem nada, mas de forma tem muita coisa. Então eu vejo como um ganho político para quem está pensando na próxima eleição e não para quem está pensando nos efeitos que essa relação com os americanos, que tem que ser muito repensada, deveria ter
E provavelmente não vai ter nesse governo, porque esse grupo político, esse partido político que nos governa, não tem interesse nenhum de realmente pensar num reposicionamento do Brasil no mundo, porque é disso que se trata, tá certo? Não é a questão só tarifária, nem muito menos da química, nem muito menos dessa conversinha mole, e sim é assim, por onde o Brasil vai apontar o seu futuro, né? Vai ficar oferecendo, como eu vi logo depois, a negociação de intermediação com a Venezuela. Eles nem abriram essa agenda, mas ele apareceu com essa agenda depois. Ou vai se preocupar com o interesse nacional, das empresas, das indústrias, da exportação, do emprego, da renda, que deveria ser a pauta nacional. Então, acho que essa é a minha primeira impressão, que infelizmente caiu no discurso eleitoral do presidente. E o próprio Lula parece, né, ter adotado uma linha mais contundente de fala, pelo menos é o que eu leio desse vídeo que eu queria compartilhar antes de ouvir o Adriano Janturco. Vamos ver a primeira intervenção de Lula aos jornalistas nessa reunião. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O que Brazil and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their viewpoint, cada coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, estava and I said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu não and the sei se o U.S. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho I uma don't know longa if pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have time, but I have an É agenda uma to pauta discuss with muito him. longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar a cópia da minha I'll give pauta you em a copy inglês of our agenda already in English. If we para don't have saber time se o to, presidente quer discutir todos os assuntos. I don't know if we'll dele. have time to discuss all. Tá aí uma longa agenda, Adriano Janturco. O que será que contém essa agenda de Trump e o que de Lula para Trump, e o que significou essa primeira conversa, ou essa abertura de conversa entre os dois países? Boa noite, Janturco. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar, é importante lembrar que não teve nenhum resultado concreto ainda dessa reunião. Foi uma daquelas reuniões que foi combinado de marcar outras reuniões. E também, diferentemente disso, não podia ser. É normal, porque é uma questão diplomática e negocial bem mais complexa. Então, veremos se terá frutos ou não. A segunda questão é o seguinte: Lula teve alguns ganhos, porque ele não queria telefonar para Trump, ele não queria fazer o encontro presencial na Casa Branca. Então, nesse sentido, ele obteve exatamente o que ele queria. Ele já apostava neste encontro na Indonésia, nessa data, e ele obteve isso. Por outro lado, Trump também obteve alguma coisa. Ele obteve, primeiro, este encontro. Na verdade, ele estava doido para negociar. Ele é um negociador. Notem que, por exemplo, ele nunca reagiu, nunca respondeu a nenhum insulto pesado, inclusive insultos pessoais de Lula. Ele deixou ganhar essas batalhas para chegar exatamente nessa hora de negociar algo concreto. Também um pequeno detalhe, por exemplo, nessa reunião aqui que vocês mostraram agora, Lula e o Brasil não queriam a mídia e os jornalistas nessa ocasião, mas foi uma condição posta e exigida pelos Estados Unidos, que ganharam também essa. Ainda, por que também essa negociação e por que Lula conseguiu postergar até agora tudo isso? Porque, sinceramente, as ações dos Estados Unidos não foram muito fortes, não tiveram o resultado talvez desejado. Sendo sinceros, é claro que as tarifas têm um impacto econômico muito grande, claro que a lei Magnitsky gera um impacto individual nas pessoas que recebem muito grande, mas o governo Lula segurou e, inclusive, já falamos isso várias vezes, surfou a onda.
o impacto econômico é uma coisa, do ponto de vista da popularidade eleitoral e do ponto de vista político é outra coisa. Não conseguiram as tarifas e a Lei Magnitsky mobilizar o empresariado, a população, para pressionar o governo para fazer alguma coisa numa direção de mais liberdade. O quinto ponto é o seguinte: na verdade, tem muitas questões em jogo. A questão das terras raras, a questão do Pix e dos métodos de pagamento, WhatsApp, etc. e tal, a questão dos cartões de crédito, a questão também do mercado de saúde no qual os Estados Unidos querem entrar, e obviamente as questões políticas, a questão Bolsonaro e a questão política judicial de Alexandre de Moraes, que já investigou algumas empresas de americanas, inclusive em solo americano. Então, eles estão deixando isso muito claro, que é uma questão de liberdade, de direitos humanos, de Estado de Direito, inclusive de ingerência no solo, no território americano. Agora, a pergunta que não quer calar é o que isso vai gerar. Será que vai ter um acordo, vai ter uma redução das tarifas ou não? É muito difícil de prever tudo isso, por quê? Porque se fosse uma mera questão econômica, técnica, com certeza teria, inclusive já teria tido. Não era nem para ter, porque não é conveniente para nenhum dos dois lados, ainda menos para o país mais fraco, no caso, o Brasil. O ponto é que é uma questão política, então é muito mais difícil de prever por isso, porque não obstante os dois países estejam perdendo com isso, e especialmente, claramente, o país mais fraco, o Brasil, não necessariamente isso importa do ponto de vista político, não importa tanto. Vamos ser concretos, Lula sabe que mesmo se não rever as tarifas, ele, por enquanto, é o protagonista indiscusso, talvez o favorito para ganhar as eleições em 2026. Se isso impacta a economia, as empresas, se isso destrói empregos, se isso não atrapalha o crescimento do PIB e a economia do país, o bem-estar da população, isso vem muito em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, talvez. Então, pode também acabar em nada, por quê? Porque para o governo brasileiro, não para o país brasileiro, pode estar bem assim como está. Temos que ver também do outro lado quais armas eles têm na jogada. Obviamente, muitas coisas são deixadas ao secreto das conversas entre bastidores e não são divulgadas em primeiro momento para a mídia. E essa separação entre a pauta política e a pauta econômica, nós já falamos muito dela aqui, de que há nessa relação estremecida entre Brasil e Estados Unidos aos elementos políticos e aos elementos econômicos, né? Parece que houve uma atenção maior até na reunião aos elementos políticos. Antes de passar o próximo vídeo que mostra Trump falando sobre Bolsonaro, que ele foi perguntado sobre Bolsonaro, um dos temas que ele tinha mencionado na carta que tinha aberto ao Brasil. Eu quero só comunicar que nós fomos informados agora, o deputado Luiz Felipe não poderá estar conosco nessa noite, mas nós seguiremos com toda a pauta. E agora vamos ver o que disse Donald Trump sobre Bolsonaro, perguntado na coletiva de imprensa com Lula da Silva. How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him, really. I've always thought he was a straight shooter, but, he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Lobauer, Bolsonaro está na pauta, ainda que não esteja na agenda de Lula. É isso? Eu acho que, assim, vamos voltar ao ponto que você levantou antes, que eu acho que é o importante, que o Jean Turco também tinha levantado. Do ponto de vista econômico, a gente tem aqui, que nós estamos falando aqui, a gente está falando de centenas de empresas médias e até algumas grandes, de setores que não conseguiram antecipar os seus problemas, como foi o caso do suco de laranja, como foi o caso da celulose, como foi o caso da Embraer. Centenas de empresas de mármore, de leveduras, de partes de alumínio e aço, de uma série de produtos que não são tão conhecidos assim, mas que simplesmente, mel, por exemplo, que fecharam suas portas, né? Isso, assim, qual é o impacto que isso tem na economia nacional?
não é tão grande assim, mas é um impacto de médio e longo prazo e que reflete em emprego, em autoestima, em renda, etc., que é uma injustiça que o Brasil deveria lutar tecnicamente por isso. Mas é o que você falou, a conversa não é essa, né? E a turma que está sentada ali não está interessada nesse assunto. Quem conseguiu se virar, as outras indústrias que eu fiz referência, fez o trabalho sozinho. Foi para lá conversar com os importadores americanos e falar, não, vocês vão ficar sem suco, vocês vão ficar sem celulose, vocês vão ficar sem avião. E vai ficar ruim para vocês, vai aumentar o preço. Eles resolveram acertar por ali mesmo. Agora, quem não tem essa força, dançou. A conversa aqui é política dos dois lados. Dos lados americanos, é uma conversa de aonde esse país quer, para que lado esse país quer ir. A gente gostaria que ele ficasse do nosso lado, aqui no hemisfério, dentro da nossa cultura judaico-cristã, mundo ocidental, alinhado ao nosso mundo, porque o mundo está se reconfigurando e o Brasil tem que fazer parte desse jogo. Era assim com o Bolsonaro, a gente entendia assim, estou meio que fazendo as palavras que seriam da administração Trump, e não é assim com Lula. Então esse país aí é um país importante. Nós não estamos falando com o Equador, não estamos falando com Colômbia, não estamos falando com o Brasil, que é um bicho um pouco mais complexo. Mas agora, por outro lado, eu acho que assim, infelizmente, a questão, o Bolsonaro não é mais presidente. A força de negociação e de pressão dali dos representantes, tanto do filho quanto dos representantes que estão lá nos Estados Unidos lutando por uma agenda, etc., vai perdendo força. Porque o Trump é um sujeito pragmático. Ele não tem amigo em lugar nenhum e nunca vai ter, nunca teve nenhuma passagem da vida dele. O negócio dele é um negócio. O que interessa para ele, o que interessa para o país dele. Infelizmente, eu vejo um enfraquecimento dessa agenda. Ele foi franco em dizer, sempre gostei do Bolsonaro, eu tinha uma boa relação, acho um bom sujeito, acho que ele está passando por um mau momento, e ficou por aí. O que mais ele vai fazer? Vai continuar aplicando a lei Magnitsky, acho que vai. Ninguém vai retirar a lei Magnitsky, eu acho. Mas assim, o que mais ele pode fazer? Ele tem que partir para uma conversa que ver como é que a coisa anda aqui. E do lado de cá, para mim, é uma visão estritamente eleitoral. Eu não vejo nenhum interesse do presidente Lula, do partido que ele representa, dessa burocracia toda contaminada, em pensar aonde o Brasil vai. Mesmo que ele viesse a ser presidente, talvez venha a ser, no ano que vem, mas com uma outra orientação. Eu não vejo isso, não consigo pegar, não consigo cheirar nada parecido com isso. Eu só vejo uma agenda assim. Você vê, quando ele citou o Bolsonaro, ele já fez um movimento de corpo, uma coisa meio mal-humorada, fez uma risadinha irônica, assim. É como se ele dissesse assim, tira essa conversa da mesa, irmão. A conversa aqui é outra. Só que não é assim que se faz, não é assim que se fala, mas assim, é isso que você vê. Por isso que eu disse no começo do programa. Eu acho que, no geral, o feeling que você tem é que no final o Brasil saiu bem, o Lula saiu bem, entendeu? E se parece que o Lula tentou não deixar o assunto de Bolsonaro entrar na conversa, e Trump talvez gostasse que ele entrasse na conversa. Por outro lado, parece, nós vamos ver depois Lula falando sobre, ou Mauro Vieira falando sobre a questão da Venezuela, parece que Trump fechou a porta para uma discussão sobre a Venezuela nessa relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, é o que parece da fala de Trump, né, no vídeo que eu quero chamar para a gente comentar. Are you discussing your actions in Venezuela today? Is there anything you're asking the Brazilians? I don't think we're going to be discussing Venezuela. They're not involved with Venezuela. They're not doing what Venezuela. But, you know, I would discuss if they want to. I'll discuss it, but no, I don't think we're going to be discussing it. Daqui a pouco nós vamos ouvir o lado de Lula e a fala de Lula sobre essa reunião, mas Trump tirou a Venezuela da pauta. E parece que o Brasil quer levar a discussão, ou pelo menos tecnicamente, principalmente para a agenda econômica, é o que parece, pelo que disse Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Na reunião, concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para ambas as partes nas próximas semanas. Acordamos um cronograma de reuniões entre as equipes negociadoras para tratar das negociações de ambos os países com foco nos setores mais afetados pelas tarifas. Jean Turco, essa fala é neutra, né? Vamos fazer muitas reuniões para tratar de vários assuntos. Dá para imaginar muitas horas de burocratas fazendo relatórios e trocando documentos,
Qual é a expectativa real disso produzir uma diferença concreta nas relações entre Brasil e Estados Unidos nesse momento que a política é tão importante? Olha, os diplomatas são mestres nesses discursos genéricos, etc., exatamente para não se prender a nenhum fato, etc., neste momento ainda de negociação. Eu diria o seguinte: acredito que não se fale muito de Venezuela, não seja o ponto principal, até se depois, em outra entrevista, o ministro das Relações Exteriores falou que Lula colocou o tema na pauta, que falou que se disponibilizou e colocou à disposição para ser um intermediário, para poder dialogar eventualmente, porque sabemos que o Brasil reivindica este papel regionalista, etc. e tal. Mas me parece que do lado dos Estados Unidos não quer se conversar de Venezuela porque eles não querem conversar de Venezuela com ninguém mais. Eles não querem conversar nem de Venezuela nem com Maduro. Ou seja, a atitude dos Estados Unidos de Trump hoje com a Venezuela é não negociar, não conversar, porque já conversaram bastante, negociaram bastante. A Venezuela, o regime venezuelano já traiu todas as conversas, todas as promessas feitas nos anos precedentes. Então a hora da conversa acabou. Já sabemos que Trump falou semanas atrás que Maduro entregou tudo praticamente para salvar a pele e essa oportunidade não existe mais. Então hoje, talvez, se alguma coisa vai acontecer, é só a linha mais dura na Venezuela. Em segundo lugar, eu diria que tem um protagonista ausente aí nessa reunião, que é a China, que é o terceiro grande país. Porque se por um lado está em jogo o posicionamento do Brasil com os Estados Unidos, com o Ocidente, isso muito depende da relação entre Brasil e China. Tudo isso é possível que nós estamos assistindo agora porque já faz alguns anos o principal parceiro econômico do Brasil não são mais os Estados Unidos, mas é a China. Quando era o contrário, não podia ter um enfrentamento deste tipo tão forte. Hoje, que o Brasil está mais na órbita chinesa, claro que os Estados Unidos continuam sendo uma grande potência, o segundo parceiro econômico, mas o que está acontecendo é que, na verdade, o Brasil está se tornando vassalo da China e está indo sempre mais dentro da órbita chinesa, então está entrando nessa direção. Então, não sei nem quanto o Brasil possa decidir individualmente o que fazer neste caso, porque tem alguém para dar conta, alguém para responder, alguém para prestar conta, que é a China. Então o Brasil escolheu isso. E, de forma geral, os Estados Unidos estão pedindo exatamente isso, este reposicionamento mais no eixo ocidental, que é inclusive a mesma coisa que, por exemplo, uma das coisas que, por exemplo, Trump pediu para a Argentina de Milei, da qual vamos falar daqui a pouco. Então, quando se fala de posicionamento, alguns podem pensar que talvez seja algo muito intangível e nada de concreto, mas muito pelo contrário. Posicionamento geopolítico envolve todas as variáveis, inclusive aquelas econômicas. Porque se você hoje tem um posicionamento pró-China, Irã, Rússia, Venezuela, Nicarágua, etc., isso significa que o primeiro parceiro econômico é a China, que você está vendendo portos, usinas para a China, e sabemos que não existem empresas privadas na China. Mesmo as empresas privadas formalmente são controladas pelo Partido Comunista Chinês, porque é um regime totalitário a partido único. Quando você tem sempre mais contatos pessoais com líderes chineses e não se sabe exatamente o que acontece ali, se rola dinheiro, verba, etc. Tal. Quando passam dentro das suas águas nacionais cargos misteriosos, não controlados, não fiscalizados, para a Rússia, quando você compra diesel russo, isso acaba financiando diretamente a guerra na Ucrânia. Quando o seu território acaba sendo operação de ações de Hezbollah, por exemplo, tudo isso é geopolítica. Então, as Estados Unidos estão pedindo isso, com um destaque principal, que sempre é um dos protagonistas, do Alexandre de Moraes, porque eles falaram abertamente. Os secretários ali presentes, depois na coletiva de imprensa, falaram isso abertamente. Olha, um dos pontos principais é Alexandre de Moraes, porque fez uma série de ações contra empresas americanas, etc. Mas tudo isso se insere neste contexto. Então, tem vários níveis, várias camadas através das quais pode ser analisada essa questão e essa reunião, mas o nível mais alto é a questão global geopolítica. Hoje, o Brasil está naquela órbita chinesa. A ideia é se reposicionar, o que por si só significaria, então,
também mais relações econômicas com os Estados Unidos, mais relações pacíficas, menos ingerência no território americano, etc. E outro elemento simbólico disso, né, Jean Turco, é que na própria reunião do Brasil com os Estados Unidos, que deveria ter a preocupação com o Brasil em primeiro lugar, parece que tanto Lula quanto o Mauro Vieira ficaram tentando forçar essa questão da Venezuela. Eu quero, o Jean Turco mencionou essa fala do chanceler brasileiro, que eu quero também dividir com todos vocês, a fala de Mauro Vieira sobre a Venezuela, como o Brasil tentou colocar a Venezuela em pauta na reunião que deveria ser para resolver os problemas do Brasil com os Estados Unidos. Mauro Vieira. O presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente, onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, ser um interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países, e que o Brasil estará sempre disposto a atuar como um elemento de promoção da paz e do entendimento, e que sempre foi a tradição do Brasil e continuará sendo. E como o presidente Trump respondeu a isso? Agradeceu e concordou, disse. Lobar, nós vimos o Trump dizendo que isso não seria pauta, né? Agora Mauro Vieira diz que ele agradeceu e concordou. Está tudo errado na agenda brasileira nessa conversa? 20% da frota naval americana está sendo deslocada para o Caribe. Já está registrado aí em foto de satélite, para quem tiver dúvida. Então, assim, esses caras não estão brincando. Então, assim, conversar com Maduro, alguém quer conversar com Maduro? Só Lula. Qual é o objetivo, qual é a intenção do Brasil de defender um sujeito que, de forma explícita, ele perverteu a eleição, que ele perdeu a eleição? Eles não mostraram as fichas. A gente fez a cobertura aqui das eleições, teve gente nossa lá, inclusive, no Brasil Paralelo. Assim, foi uma farsa completa. É um golpe em cima do golpe. Quer dizer, nós estamos falando do quê aqui? De conversar com o Maduro, e vamos intermediar essa conversa. Qual é o interesse do Brasil nisso? Então, assim, se o presidente americano, como a gente viu no vídeo, já disse que esse assunto não é do interesse bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, na visão dele, e o chanceler ainda apresenta isso como uma grande vantagem, o Brasil está disposto, na sua tradição de paz. Que tradição de paz? Aquele país ali está passando por uma situação de perrengue absoluta, porque já deixou de ter paz interna há muito tempo, e a gente, como nação, como país, oficialmente, a gente está apoiando aquilo ali há um bom tempo, desde o período Chaves. Então é uma coisa... Não sei se ele quer fazer média com os outros países da América Latina, se ele... No final, eu acho que os americanos olham e falam, bom, eu vou ter que ter muita paciência com esses caras aí. Porque se fosse um outro país qualquer, eles nem davam muita bola. Mas como o Brasil tem uma dimensão grande, tem uma economia importante, ele é um país baleia, como a gente chama, né? Os movimentos que o Brasil faz, mesmo que ele não tenha consciência, afetam aqueles peixinhos que estão em volta da baleia. Então, eles sabem disso. No continente sul-americano, a gente, mesmo que não saiba exercer, a gente acaba tendo um efeito de liderança indireta. Se soubesse exercer, a gente teria feito coisa muito melhor, mas a gente tem um efeito indireto, porque é um país muito grande. Então os americanos têm que ter um pouco mais de paciência com a gente, mas de qualquer maneira, esse assunto Venezuela para os americanos é página virada. Vai ter algum movimento ali, como já está tendo, e o Brasil vai ficar olhando e não vai conseguir fazer muita coisa. Então acho que é uma coisa assim, muito difícil. É a política do partido, né? Como a gente também já citou várias vezes. A política externa brasileira, desde 2003 para cá, ela não é a política do Estado brasileiro, que está na Constituição brasileira para defender o interesse do desenvolvimento brasileiro, uma política pública. Ela passou a ser uma política externa do Partido dos Trabalhadores. Eles deram a política comercial e a política externa, juntaram tudo numa coisa só, e a gente tem tido essa performance pífia na inserção brasileira, seja na comercial, seja nas lideranças que a gente poderia, nos processos que a gente poderia participar. Eu dou aqui 10 exemplos, se você quiser, no período na questão iraniana, lá com a Turquia, na questão do Oriente Médio, com Israel e Palestina. A gente tá fazendo todos os movimentos errados.
há quase 20 anos, com algumas exceções aí. Então, mais uma vez, bravata, fazendo dizer, nós vamos intermediar. Eu queria saber o que o Brasil tem naquela pasta ali para falar sobre o interesse do etanol, né? Se nós vamos abrir o etanol, tirar a tarifa de importação e também acessar o mercado americano de etanol, porque o etanol de milho e o etanol de cana que tem aqui, eles também têm lá o de milho. Tem uma disputa aí de mercado entre os dois lados que tem que ser colocada na mesa. Ela vale. Essa tem valor para os dois lados. O que a gente tem a dizer sobre isso? Né? Tem nada, ele nem tocou nesse assunto. O que a gente tem a dizer sobre terras raras? Eu estava vendo um estudo aí recente. O Brasil, Ricardo, ainda não tem a medição de 75% do território nacional exatamente do que tem de terras raras aqui. Para quem não sabe o que é terras raras são os componentes, as substâncias puras da natureza ou compostas que vêm do número 57 ao 71 da tabela periódica, daquela nossa aula de química, lembra? Que são produtos substâncias muito raras de você encontrar. Európio, túlio, samântio, são produtos substâncias que a gente praticamente não ouve falar, mas elas são muito úteis para esse universo da tecnologia, para as baterias, para os carros de bateria, para o universo dos telefones. Então, se transformou num tema relevante na agenda contemporânea. Bolsonaro falava muito do nióbio, né? Nióbio já tem, a gente já tem empresa brasileira, a maior empresa de nióbio do mundo é brasileira, né? CBMM. Ele falava do grafite, do grafeno que se falava mais. Mas o fato é o seguinte, esse é um tema da contemporaneidade, importante para a indústria, para o desenvolvimento, para a tecnologia. A gente não terminou o nosso mapeamento. Aquela pastinha ali tem algum documento completo para dizer, olha, a gente tem isso daqui, a gente quer vender para vocês, porque na verdade, se não é para a China, é para lá que vai vender, não é para o Uruguai, tá certo? Então esse é um tema estratégico do país. A gente tem, acho que se não estou enganado, em torno de 2% daquilo que se estima de terras raras no território brasileiro. Então, sabe, são temas técnicos e relevantes para a inserção brasileira, para o soft power brasileiro. Não, fica essa conversa estranha aí de Venezuela, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Será que essa separação dos assuntos políticos dos assuntos econômicos não vai pegar essa pauta e dar a chance dela avançar enquanto o lado político vai ser tratado como tem que ser tratado? Porque Trump tem batido muito na questão política, né?